Bom, gente, então, quem tá aqui provavelmente já me conhece, eu sou a Nina Lanza, consultora de estilo, mãe da Laura. Não sou mais nutricionista mesmo, quer dizer, sempre você, né, gente, mas não oficialmente, então não atuo mais como nutricionista. A Laila, vocês vão perceber que de vez em quando eu vou chamar ela de menina, é porque ela é minha amiga de uma eternidade, a gente não precisa falar quanto tempo que a gente é amiga. É, Foi nem dama de preciso honra do meu contar, né? casamento. E tem Verdade. apelido de menina, tá, gente? Então, se falar menina, é Menina ela, tá Laila. bom? É, bom, se Ai, apresenta que então, menina. engraçado. Ó, eu sou a Laila Ramos, eu sou psicóloga especialista em escola e educação, mas eu trabalho numa ONG aqui em BH, chama Programa Bom Aluno. Também dou aula na Conquer, que é uma escola de negócios, dou aula de inteligência emocional. E tenho alguns outros projetos aí. Eu e Nina já tivemos um projeto chamado Pessoalmente, que por enquanto está parado, mas a gente tem muitos pontos em comuns assim no nosso trabalho. A Nina como consultora de estilo, mas mesmo como nutricionista, a gente sempre conversou muito, né, Nina, assim, sobre Sim, autoconhecimento, sobre sim. valorização. Pessoalmente era Então, isso, né? Era esse encontro é, desses três campos: consultoria de estilo, nutrição e a é, psicologia. isso aí. E aí eu tô aqui hoje para bater um papo, assim, pra gente falar um pouco desse lado aí da autoestima, do autoconhecimento, que história que é essa, como que pratica, o que que a gente tem que fazer, se a gente tem alguma possibilidade, né? Isso aí. É, a gente, mesmo com a nutrição, né? E eu acho que a nutrição me trouxe uma expertise para consultoria de estilo, que Uhum, é a gente entender que a gente é diferente, né? Que não dá pra gente achar que o que funciona para um funciona para o outro. Acho que isso vale em tudo na nossa vida. E tenho uhum, percebido, até contextualizando, assim, percebi comigo de ontem para hoje, assim, tive um mini ciricutico aqui, tipo, meu Deus, o que que a gente vai fazer? Não sei o que eu faço no trabalho, tal. Eu falei, quer saber, hoje eu, tipo, falei, não vou pensar em trabalho, porque a gente vê, tipo assim, uhum. não, gente, vamos curtir, vamos aproveitar para fazer cursos e estudar e tal. E eu me vi, tipo assim, gente, só eu não consigo fazer o que tá todo mundo fazendo. E aí, tipo, É falei, o que não, dizem que estão fazendo, ou o que né? dizem que estão fazendo, ou é O que aquele dizem que estão efeito, fazendo. né, manada, o que tá todo mundo fazendo, então também eu tenho que É, fazer, então a gente se cobra, né? psicologia das massas. Né? Acho que dentro da nutrição isso acontecia muito, né? Eu percebia isso, Aham. e Vou que é o tentar mexer aqui. modismo, né, que vinha das dietas, e na consultoria de estilo não é diferente, né? Então, assim, na moda não é diferente. A consultoria de Uhum, estilo que eu trabalho, eu defendo muito isso de que cada um tem uma história e eu ajudo essa cliente a contar essa história através da forma que ela se veste, né? uhum, O que a nutrição me trouxe, eu falo muito, tento ter uma escuta, né? Carinhosa, afetuosa, sem julgamento, porque cada um tem a sua história, é muito mais complexo do que, tipo, isso usa, isso não usa, isso tá na moda, isso não tá na moda, isso você acha isso uhum. bonito ou feio. E aí, a ideia, né, e a pergunta dessa live, o principal, acho que a gente fala, por que que a gente acaba seguindo o padrão? E eu falo a gente porque eu também já me peguei seguindo um padrão, né, gente? Seja de. E não vale, lembrando que não é só pra roupa o que tá todo mundo usando, mas é se a gente pinta o cabelo ou não, se a gente depila ou não, se a gente come a quinoa lá sei lá, de onde vem, porque tá todo mundo fazendo isso. Por que que a gente muitas vezes faz essas escolhas sem pensar? Por que que a gente acaba sendo mais fácil, que é essa sensação que eu tenho, eu acho que é mais fácil seguir o que tá todo mundo fazendo, ou seja, copiar e seguir às vezes nem copiar, mas seguir um padrão. Sim. Fala aí. Ó, eu Complexo. acho o seguinte, eu acho que a gente segue alguns padrões mesmo, porque a gente é um sujeito biológico, psíquico, social. Então a gente não vai fugir de tudo, Uhum, né? As pessoas seguem padrões, a gente tem sim, padrões a seguir sociais. ok. E isso está no nosso inconsciente. Mas eu acredito que o risco disso é quando a gente não tem consciência de si mesmo. Quando a Uhum, gente não desenvolve autoconhecimento, a gente vai colar em tudo. Então, esse para mim é o perigo, assim. Então, aqui no próprio Instagram.
a gente começa a seguir um monte de gente que às vezes a gente só viu uma coisa legal, que achou interessante, e aí, de repente, a gente começa a comprar aquelas coisas, a gente começa a querer, entre aspas, assim, né, sem ter consciência, querer ser igual a essas pessoas que estão na mídia. Isso vem muito antes de Instagram, né? Com as redes sociais Uhum. isso piorou, mas Sim. com certeza. Mas nas próprias revistas de moda, na televisão, nas novelas, o que estava aparecendo na novela, as pessoas queriam comprar, etc. Então, eu acho que esse é o cuidado. Se a gente não desenvolve autoconhecimento, a gente vai colar nisso aí. E aí é um risco muito grande, porque a gente vai se colocando em escanteio os nossos desejos, a nossa essência, aquilo que realmente combina com a gente, para colar no ideal que é do outro, assim. A E isso roupa que o outro acaba. veste, o que o outro Aham. come, o que o outro passa que ele é, porque nem Uhum. sempre ele é, a imagem Sim. não diz tudo, né? Sim. Então, eu acho isso um risco muito grande, que a gente vai afastando, né, da gente mesmo. E isso traz prejuízos para a nossa saúde mental. E Trazem acho que conflitos psíquicos, sim. né? E até físico também, né? Porque às vezes existe uma Claro. cobrança de que você tem que ter um corpo X para ficar bonito naquela roupa Y, ou que É, você precisa, ou até financeiro também, né? Porque às vezes a gente começa a gastar um dinheiro que a gente não tem, ou então que a gente até tem, mas que poderia ser direcionado para uma coisa é. mais interessante, né? Ou até necessário. Ou necessária, Ou e aí você acha que você necessário. precisa ter aquilo, né? Que você vai É. se sentir bonita daquele jeito, ou aceita, porque passa por isso também, não passa por ser Uhum. aceito? Com certeza. Você vai querer. O que você estava falando aí, a gente estava comentando aqui no início da quarentena, né? Que você falou ontem que você se sentiu incomodada, porque você não está conseguindo produzir igual todo mundo está falando que está Uhum, produzindo, é isso daí. Porque se a gente não se encaixa no perfil que está, né, social, a gente sente incômodo. E esse incômodo, muitas vezes, ele é insuportável. Então, o não adequar a situação ou aquilo que está acontecendo gera muito incômodo. e Então, como por que a isso gente também a gente faz? vai tentando se identificar. Sim. É o desenvolvimento de autoconhecimento, Uhum. assim. Não é de uma hora E para ele outra, né? não é de uma hora para outra. E a gente também muda, né? Ao longo do tempo a gente vai mudando. Uhum. Não quer dizer que todo mundo tenha que fazer terapia. Terapia é o Sim. ideal, maravilhoso, mas a gente Uhum. sabe que isso não é uma demanda de todo mundo. Mas é como se a gente começasse um exercício assim muito automático de voltar o nosso olhar para dentro. Então começar a Uhum. pensar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente não gosta, nas questões que nos incomodam, entender por que a gente tem algumas reações, o que tira a gente do sério, e pensando em coisas assim que às vezes podem ser muito simples, mas que vão fazer a diferença. Uhum. Né? É voltar esse olhar para dentro e começar a pensar. Então, se a gente está falando aqui, não só né, da consultoria de estilo, mas eu acho que voltando isso para o seu trabalho, é o que você faz mesmo. Primeiro, escutar. Peraí, será que o que eu não gosto eu tenho que vestir? Não é muito aquilo que combina comigo, mas eu estou vestindo e a gente veste e muitas vezes acha aquilo bonito, mas não tem nada a ver com a gente. Né? Sim. Então, o que será que eu gosto? Qual que é o meu desejo? Qual que é a minha essência? E ir Uhum. fazendo essa autoinvestigação, assim. É a gente como se a gente É. levantasse um radar da autopercepção, Uhum. sabe? Mas é um caminho, é um Sim. caminho. Eu acho que é um Né? exercício, né? Assim, eu falo muito na É um exercício. consultoria como a gente Uhum, precisa exercitar, assim, de se olhar no espelho, assim, com mais gentileza, porque a gente tem uma tendência, né, a se olhar no espelho e já, não gosto disso, ou é. pensar que a gente tem que esconder alguma coisa, né? E eu Uhum, falo muito com as minhas clientes, assim, da gente procurar a sensação. E sensação mesmo, sabe, gente? No físico mesmo, sabe? Eu o que acho é que que o você nosso corpo é sente? tão perfeito, tão maravilhoso, que ele sinaliza pra gente, sabe? É, Total. então, assim, só que a gente também, se a gente tá sempre olhando pro outro, né? Pro que o outro tá usando, pro que o outro tá fazendo, e a gente fica achando que a gente tem que fazer aquilo, a gente também não Uhum. consegue perceber essa sensação com a gente, né? Não, esse é o afastamento. Eu colo Uhum. no outro para esconder aquilo que eu realmente sinto, aquilo que eu sou. E aí fica mais fácil, às vezes até assim, é até
é uma coisa que a gente usa, assim, me fugiu a palavra, mas é uma coisa que a gente usa pra gente não ter que pensar na gente mesmo. Então, eu Uhum. vou pular, é como se eu fosse pro lado de fora, colasse no outro, colasse no social, pra esquecer o individual, né? Que é o mais É, importante, assim. acaba que Essa às vezes é busca tem que mais vir de dentro fácil. pra fora. Às vezes é mais fácil por isso também, né? Que você Uma não lida com fuga, você perfeito. mesma, né? Uma fuga, exatamente. Às vezes você não lida É, com você mesma, né? Você exatamente. simplesmente vai seguindo isso aí, é meio que no automático, né? É, Na, na consultoria, o que eu falo também com os meus clientes, que eu acho que é legal da gente pensar, que a gente fala muito assim, beleza, então tá, então como que eu quebro o padrão, se as pessoas vão seguindo o padrão? É a gente pensar que a é, gente também tem uma responsabilidade sobre isso. sim. Então, se eu escolho usar uma coisa que é diferente do que tá todo mundo usando, mas que eu me sinto bem com ela, é de tipo de bancar, né? De falar assim, eu não me importo como as pessoas vão me olhar, porque às vezes tem isso também. Aham. Mas eu não sei, assim, eu vou Eu dizer que banco. eu banco, eu, tipo, quer saber, Mas eu você só banco, eu vai curto. bancar se realmente aquilo ali tiver a ver com você. For da sua Uhum. essência, for um desejo seu, porque senão isso te desestrutura, né? Mas então isso Assim, vai te dar uma eu sensação querer boa. ser uma coisa, exatamente. Eu querer ser uma coisa que não combina comigo simplesmente por um perfil externo, social, vamos dizer assim, eu não vou Uhum. bancar isso muito tempo. Isso vai me trazer muito incômodo, porque vai ter conflito, né? Em alguma hora a conta chega. Às vezes ali, num primeiro momento, a gente vai ludibriando, né? Uhum. Afastando assim da nossa essência, mas a conta chega. Em algum momento a gente vai com isso, né? Eu acho Então, que eu acho que esse exercício, assim, né? Tipo, aqui a gente tá falando mais da roupa, é de experimentar, né? De testar. é, É tipo assim, testar, é só roupa, né? Assim, roupa é muito importante, mas ao mesmo tempo é só roupa, né? essa roupa. Então, coloca aquilo e vê como você passa, acho que durante o dia. Também tem um exercício que eu falo com os meus clientes, escaneia o seu corpo durante o dia. Tipo, e quando eu falo escanear, é pensar assim, dos pés à cabeça mesmo. Tipo, eu tô me sentindo bem, Uhum. até pra gente perceber, porque às vezes você comprou uma sandália maravilhosa que tá todo mundo usando, mas mata o seu pé. Você passa o dia pensando que você tá louca pra chegar em casa e se livrar da porcaria da sandália, É, né? é, E então, assim, e às vezes, mas por que não? Mas eu não consigo usar sapato baixo para trabalhar, porque. Então, assim, é escanear mesmo, sabe? Tipo, você tá com uma calça é, que o cos é apertado em você, mas é porque eu tenho que servir porque ela é 36, e eu não posso servir numa 38. Eu brinquei uma vez é. com até, ela foi chefe da minha mãe. Ela Aham, veio e ficou, não, porque eu não quero, não, eu não quero vestir 38, não, era, sei lá, 40. Nem era um número, era 40. Eu não quero vestir aham. 40, porque eu sempre vesti 38, sempre vesti 38. Me dá uma solução, me dá uma solução. Ficou no meu pé brincando comigo, me dá uma solução. Eu falei, ó, tem uma solução ótima. Corta as etiquetas 38, 40 e pronto. É. Você não precisa ver o número, Né? né? É só Por um que que você está número. apegado nesse 38, né? De onde você tirou isso? Né? Por Realmente que que você acha que é você tem que vestir surreal. esse número, né? Ou É, porque esse número é mais aceito. Então, assim, a gente entender que a gente também é responsável, né, por colocar referências diferentes no mundo de beleza, de corpos, de cabelos, e aí passando, né, é o cabelo branco. Qual o problema do cabelo branco, né? Tipo, que é o clássico, né? Ah, homem fica bonito, homem fica elegante de cabelo branco, mulher fica, envelhece. Oi? aqui, isso que você está falando aí, desse exercício que você faz na consultoria, nada mais é que um exercício de autopercepção. Às vezes Uhum, a gente está vestindo uma coisa e não está nem se dando conta que está machucando o pé, que não agrada, que aperta aqui, que faz toda uma montagem assim, põe um, sei lá, até usa shortinho para cá, negócio, né? Coisa debaixo da roupa para uhum. apertar. A gente sabe que isso existe, né? Que muita gente usa, eu mesma uso, dependendo da roupa. Mas Não, isso tudo bem é um usar exercício alguns de recursos. autopercepção, com certeza. A Não tem gente tem que problema. aprender. Também acho que alguns recursos, desde que estejam alinhados com aquilo que a gente quer mesmo, e aquilo é desejo nosso, ok, tudo bem. Sabe Eu o que eu estava também uso. lembrando aqui também, quando você estava contando? A Nina, só para contextualizar aqui, quando a Nina ainda era nutricionista, antes pessoalmente, ela foi lá no Bom Aluno. E aí a gente entrou, acho que na época era a turma do oitavo ano ou nono ano, não Acho sei. que era por aí. Quantos anos, mais ou As menos? meninas estavam com 15? entre 14 para 14 15 e anos. 15, é. É. E aí a menina foi lá falar um pouquinho de alimentação saudável, né? Mas não era, chegou lá e falando para todo mundo que só pode comer alface, nada disso, de comer bem e tal. Foi uma aula diferente que a gente quis fazer.
E aí, no final da aula, duas alunas perguntaram como contar a caloria. Você lembra? Hum. Como que fazia a contagem das calorias nas embalagens dos produtos que a gente compra, porque elas estavam querendo emagrecer. Duas Ah, tripinhas, tá. mas assim, coisa de adolescente, né? E olha o perigo disso, de tudo isso que a gente está Sim, falando, sim. assim. De colar nesse ideal que é o vestir 36, que é o vestir 38. E às vezes a sua estrutura de corpo nem comporta isso e tudo bem. Às vezes é uma pessoa magra vestindo 40, né? É, e Assim, a gente pensar que existem essas regras, é, assim, é, então, por exemplo, é igual, por muito exemplo, louco. É muito louco. Eu acho isso muito doido. por exemplo, a Pantacur foi uma modelagem de roupa que ficou super democrática, surgiu, sei lá, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, não sei. Eu, por exemplo, Aham. assim, quando eu fui usar Pantacur, eu fui usar a primeira vez, que inclusive eu tenho ela até hoje, então deve ter uns 5 anos, mais ou menos. Eu lembro Lançando direitinho. tendência, Nina lança. Tô brincando. Ah, Eu comprei, eu queria, eu achava bonito, mas eu tinha muito receio, tipo, ai, será que vai ficar legal, que não vai e tal. Eu não tinha nenhuma, não tinha com quem pegar emprestado, que eu acho que pode ser uma solução também. Ou alugar, já tem lugares que fazem essa coisa do aluguel de roupas. Ou se tem uma aham. amiga que tem uma peça de roupa que você acha lindo, pega emprestado se você não quiser comprar. Mas eu fui, comprei numa loja, um preço ok. E aí, falei, bom, esse valor aqui eu consigo, assim, eu não vou ficar com consciência pesada, não foi um investimento muito alto. Cabia no meu bolso, pra mim era ok. Gente, eu Aham. tenho a calça até hoje. É. Eu fiquei um período sem usar, porque eu fiquei, né, com a gravidez, a barriga cresceu, ela não é de tecido que estica, não é de malha nem nada, então eu tive que parar de usar. Mas Aham. eu falei, peraí, eu acho bonito. Comecei a buscar um monte de referência. E eu falei, então, eu vou Da experimentar onde pra eu que ter veio isso, né? certeza que isso funciona pra mim, né? Então, aí as pessoas, mas aí a Pantacur, baixinha não pode usar, ou gordinha não pode usar, midi, ou então qual o comprimento É. certo para. Tem um monte de cagação de regra. E É. aí Do eu não falo com as. pode, Do né? não pode, principalmente Certo não e pode. errado, lembra? Olha a gente adolescente, né? As revistas tinham lá de moda. Acabei de me dar o clique nisso aqui. As Gente, revistas que a e gente via adolescente, tinha lá sim. certo e errado de vestir, E eu né? tive uma Tipo assim, cliente, não tem muito oi. tempo. Na verdade, ela fez, acho que, análise de cor. E ela falou comigo que o maior motivo que ela queria fazer análise de cor, porque ela queria usar as cores certas. Porque ela tinha Uhum. pavor de usar coisa errada, porque ela tinha uma amiga que, quando elas eram adolescentes, a amiga saiu na revista no certo e errado, como o errado. Ah, A amiga ficou traumatizada. Tipo é. assim, ela, pra você ver, ela. É, Carol, você que tá aí, né? Essa revista mesmo, gente. Tipo assim, gente, certo e errado. Você Capricho, expunha. querida. Você expunha pessoas de certo e errado. Isso ainda existe até hoje, né, gente? Tem gente que ainda faz Ah, deve isso. existir. É. Ok e tal. Eu não faço de jeito nenhum. E o que eu falo com os meus clientes é tipo assim, gente, experimenta, sabe? Que a gente tá falando da sensação, né? De se olha no espelho, tenta entender o que você está sentindo, busca referências, que tipo, tem N jeitos de usar a pantacur, tem N jeitos de usar jaqueta jeans, tem N modelagens, aí tudo varia, né? A modelagem, o tecido, o caimento, a combinação de cor, tem tantas Aham. possibilidades que não dá para resumir, tipo, pantacur só funciona assim, ou pantacur não É. funciona para essa ou esse tipo de pessoa, sabe? Passou da hora É. da gente fazer isso, né? E aí tem uma outra coisa, assim, também, que eu vejo, né? Já vi muito, assim. É se forçar a usar uma coisa, porque tá usando, né? Então, você tá aí no exemplo da Pantacur. Tem gente que nem gosta tanto da Pantacur, nem combina tanto, mas põe. Sai de casa se achando ridícula, mas vai com a Pantacur. E aí, será que vale a pena? Sabe? Sim, sim, esse ideal de que a gente tem que encaixar num padrão. Se tá todo mundo usando Pantacur, então eu vou usar Pantacur, a qualquer custo. E aí, a gente fica incomodada, e aí você não está contribuindo em nada para sua autoestima. Não é legal, assim, o trabalho que você faz, né, todo da consultoria e tal, é a gente que, né, eu fiz a consultoria com você, não sei se todo mundo sabe, É passei pelo verdade. processo com você, que eu acho que o que ficou para mim, assim, dos maiores aprendizados da consultoria é você vestir qualquer coisa, pode ser uma calça de moletom, e você não é só estar confortável, é você estar bem com a sua imagem, assim. Você fala, não, que legal e tal, não sei o quê.
você se sentir bonita. E aí isso ajuda a nossa autoestima. Um conforto Entendeu? emocional, né? Não é só É, conforto físico, é um exatamente. conforto emocional. É aquilo que a gente falou, assim, que pode parecer a princípio muito superficial, mas que traz uma ideia de segurança. A gente é mulher, a gente Sim, sabe do nosso sim. histórico e do nosso passado, todas as mulheres querem segurança, e aí a gente tem essa questão com a roupa, com a imagem, que é muito complicada, né? Aí a gente já não pode entrar nesse mérito, que eu acho que é um assunto que é muito individual, assim, Uhum, vai de caso a caso. sim, Mas você vestir uma coisa que você gosta, melhora seu humor, melhora sua com autoestima, certeza. né? Então, assim, você sair com um negócio incomodado também, porque você tá tentando encaixar num padrão que não tem nada a ver, é difícil, né? Não é saudável pra gente, E assim, eu pra acho nossa autoestima, também, pra nossa. pelo menos pra mim, assim, eu uso coisas que às vezes eu brinco, que, tipo assim, às vezes as pessoas acham estranho. Eu já ouvi na minha família, às vezes tem uma brincadeira ou outra, nossa, tá esquisito. Não, é assim mesmo? Isso é assim Gosta do mesmo? brinco, o brinco do Ou brincar casamento. Não, gente, mas é porque isso também, graças a Deus, eu não usei esse brinco. Nossa, Eu comprei sua um mãe ficou brinco azul aliviada. deste tamanho, falei que eu ia casar com um Qual que brinco, era o gente. material dele? Era uma borracha, Era não uma era? Um borracha, um trem assim? Que era silicone, era ele parecia um gigante. raio azul gigante. A sorte é que o brinco era extremamente pesado. E aí eu falei, eu não É, vou. E só que eu sou muito do conforto físico. Eu falei, eu não vou casar com é. esse brinco porque vai me machucar, vou querer tirar no meio do casamento. Enfim, minha mãe, foi o alívio da minha mãe. Minha mãe falou assim: eu vou Vibrou, Jane arrancar esse vibrou. brinco da sua orelha. Graças a Deus. Você não E vai você tava lá, não, mas usar. eu só não vou casar com Mas ele porque ele é assim, pesado, eu falei, né? não, é só porque ele é pesado, porque senão eu casaria com ele. É, Mas assim, depois mudou tudo, né? é. Mas E você entrou com um arranjo de cabelo super diferente, né? Não foi, meu foi uma arranjo de coisa. cabelo foi super. Eu fui uma noiva É, fora do padrão, né? Assim, eu é. não fui uma E aí, se você noiva. não banca isso, É, fica até um ranço depois, assim. Você vai virar seu você casamento, lá, fica, você fala, você não, fica viajei nesse fantasiada, né? negócio. É. Você não E se sente aí, você você, né? complicado. É. Eu, tipo Mas é assim, eu vejo minhas fotos de casamento, eu casei, agora esse ano vão fazer 3 anos. Eu casaria exatamente do jeito que eu casei, do mesmo sabe? jeito. Ali É. era eu. Eu usei meu Aham. arranjo, né? Outro dia, teve a festa É, de eu vi. aniversário Legal da Lu demais. Ferreira. E É. foi. O tema foi anos 20, foi Great Gatsby. E eu não Muito sou. legal. E é até legal essa história, porque, como a gente fala da coisa do padrão, era Great Gatsby, era anos 20, e anos 20 tinha algumas características. Então, por exemplo, tinha uma silhueta mais. Cortes um pouco mais retos. Aham. É, então não marcava tanto cintura. E elas tinham uma cintura deslocada mais para baixo, assim, fosse pela costura e Alongada, tal, né? não era uma cintura tão onde a gente acha, né, que é a cintura que é mais fininha. Muita franja, muito paetê, muito bordado. Resumidamente, anos 20 era assim. Eu sou uma Aham. pessoa, eu não, nem quando eu tive festa de 15 anos, nem quando eu tive 1 milhão de casamentos que eu tive que ir, eu não usei nada bordado. Meu vestido de casamento não era bordado. Eu nunca fui uma pessoa do bordado, do paetê e tal. E aí eu fiquei, É. gente, quebrando a cabeça. Aí aluga uma roupa, compra uma roupa. Eu falei, não fazia sentido eu comprar uma roupa só para É. essa ocasião que depois eu não usaria. Pega emprestado, tal, 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 tal. Aí eu falei, gente, meu arranjo de casamento, que é de paetê, Nossa, apesar de brilhante estrear, ideia. e plumas. Eu tinha um vestido que foi o que eu usei, que foi um vestido que eu trouxe de viagem, que é que tem essa silhueta assim mais reta na cintura, tem uma Uhum. costura, apesar dele ser preto, então de noite não dá pra ver direito, mas tem uma costura com essa cintura mais deslocada. Ele tem uma modelagem diferente, mas ele caberia. Eu tinha uma bolsa, na minha família, a minha mãe e as minhas tias meio que colecionam bolsas, sabe, de festa, Compartilham as e coisas, elas né? compartilham. E aí aí tinha uma bolsa que é nossa, e um sapato, na verdade, bem carinho de vintage, retrô mesmo. Eu falei, gente, eu vou assim. E, por exemplo, eu fui a única que não estava usando nada bordado, nenhuma roupa bordada com brilho Legal. paetê. Eu fui a única. Eu acredito que sim. Aham. E eu me senti super bem. A princípio eu fiquei, ai, será que eu vou me sentir bem? Porque eu vou ser a única, eu, né, corro o risco de ser a É. única, eu não vou usar nada bordado e todo mundo. E eu fui vendo umas referências de amigas e tal, todo mundo com as coisas bordadas e tal. Eu falava, meu Deus, será que eu vou, como é que eu vou ficar? Gente, e eu acho que eu teria me sentido pior, ou eu não teria me sentido confortável se eu estivesse com uma roupa bordada. Eu me senti Uhum. muito confortável É. estando ali porque eu estava vestida de mim mesma. Então eu me É. adaptei
para aquele tema daquela festa, e inclusive foi usando o meu arranjo, só mudei o meu arranjo de casamento de lugar, e Uhum. usei esse arranjo, que ele tem paetê e pluma, que era uma coisa que ficou bem carinha. Fui, maquiei, fiz cabelo bem retrô, maquiagem retrô, carinha de anos 20. E me senti super confortável, É. sabe? Mesmo Aí, olha estando ali só. fora do padrão, vamos dizer assim. Aham. Tudo que você está falando aí de um caso que você está contando para a escolha de uma roupa para ir para uma festa, o tanto de coisa que você falou aí sobre você, Sim. né? Que é da Nina, assim. Então, isso aí tem muito desse olhar para dentro, de autoconhecimento, de uma pesquisa de si mesmo, vamos dizer assim. Não sei nem se eu posso falar assim, mas é o que tem a ver com a sua essência, com o que você é. É, que você viu Então, que eu tudo que falei, você por exemplo, nem pontuou, nas festas de 15 anos, né? Eu não usei pois bordado, é, paetê, nunca, nem no meu casamento. Então, ou seja, é uma coisa que sempre esteve comigo, né? Não foi de repente, foi tipo, nunca gostei de é, bordado, sabe? Minha mãe nunca gostou de bordado, minha família, as minhas tias, ninguém nunca foi dos bordados, sabe? Então, são as minhas é, referências de beleza. Então, exatamente. E é aquilo que te agrada, né? Porque assim, a gente pode sim ter uma referência de beleza, aquilo não tem muito a ver com a nossa essência, mas claro. mesmo assim, testar uma coisa ou outra não é problema. O problema é a gente, o perigo que eu vejo é a gente estar colado nisso o tempo todo, sem vestir nada ou sem ser nada daquilo que tem Uhum, a ver com a gente, né? Então, assim, eu acho isso muito importante dessa investigação do autoconhecimento, porque aí é uma coisa atrás da outra. Você vai investindo no autoconhecimento e aí você vai construindo também sua autoestima. Porque sim. se você fica colado no outro, você está esmagando sua autoestima, assim, né? Você não está se Uhum, permitindo ser, você não está de acordo com aquilo que você deseja, até inconscientemente, assim. Então isso uhum. gera conflito, isso gera sintoma, né? Vamos falar assim, o sintoma não necessariamente é físico, né? Ele pode ser Você acha também psicológico. por exemplo, assim, o que que eu percebo comigo? Eu uso, igual eu comecei a falar de coisas estranhas, esquisitas, né? Que às vezes eu uso, Coisa que é um estranha. pouco fora do padrão. Brincar azul. Brinco azul, bota, Aham. tênis branco com meia preta, enfim, eu gosto de umas coisas assim. Eu brinco que tem uns sapatos espanta-bofe que eu adoro, É, já vi. mas quando eu tô Conheço. confortável comigo, com o que eu tô É, usando, eu nem percebo se as pessoas estão olhando pra mim. Será que é. isso existe, assim? Você acha que faz sentido, tipo, quando a gente se preocupa muito com o olhar do outro, às vezes porque a gente não tá confortável com a gente, aí a gente fica reparando, Sim. porque às vezes a gente não tá É, feliz com aquilo, é, não sabe nem que não tá feliz, que não tá satisfeita, e aí é. começa a achar que tá todo mundo olhando. Rola um pouco Tá todo isso? mundo olhando. Rola, porque aí você tem que bancar, porque as pessoas podem estar olhando também porque elas estão achando bonito. Elas podem achar bonito, elas podem achar Uhum, feio. E isso é sim. insegurança. Então, quanto menos Uhum, autoconhecimento a gente tem, mais insegurança a gente vai ter. A gente está investindo na gente. Então, a gente vai se sentir mais seguro quando tem autoconhecimento, que melhora a nossa autoestima. Então, a insegurança é isso. E aí, a gente comentando disso, assim, sobre insegurança, a gente tem, como mulher, né, e eu acho que todo mundo passou por isso, até o que a gente aprende na adolescência, me passou um fato aqui na cabeça agora, de que a gente tem esse costume, acho que né, não posso generalizar, mas quando a gente é adolescente, você liga para seu amigo e fala assim, que roupa que você vai? ai, Você passa gente, por a gente isso? fazia. Bom, Que roupa eu que não você sei se vai? as pessoas fazem isso hoje E ainda, né? aí, Mas a gente fazia não, muito mas eu isso. fazia isso direto. Não, eu E também eu fazia, fazia verdade. por insegurança, puríssima, eu Uhum. fui uma adolescente super insegura. Oh, eu E também. aí, o que que acontecia? Por que que eu fazia isso? Porque eu não queria chegar, encontrar com as minhas amigas e, tipo assim, eu tá muito distante. Porque na Uhum. necessidade de encaixar. O adolescente Uhum. precisa disso mesmo, ele tem essa Uhum. necessidade, né? Para ele se construir socialmente, assim. Uhum. Mas a gente, como adulto, não. E aí a gente continua essas coisas, né? Necessidade de encaixar. Você não liga mais para seus amigos, né? A gente é adulto, que roupa você vai? Às vezes você comenta em uma situação ou outra, mas é insegurança. Poxa, Uhum. precisa disso, né? Assim, então é como também o social vai contribuindo para isso, assim. A gente vai tanto colando no que está na moda, no que usa, no que a gente vê na rua, que a gente vê na novela, que, pô, na hora que você vê, você fala, não, mas será? Às vezes você tá até gostando, mas aí você fala, ah, não, tá demais, vou trocar, ou tá muito simples. Eu já fiz isso várias vezes, já tive vontade de sair de rasteirinha, por exemplo, e falava, ai, não vou não, né? De rasteirinha, não, nem tá, tô muito mal arrumado.
Então, tipo Mas eu assim, acho que e aí também a gente existe vai assim, a gente entender também que nem aprendendo, sempre a né? gente vai estar Maturidade 100% ajuda. segura. Mesmo a gente com maturidade e tudo, é muito comum, às vezes, assim, a gente tem dia, gente. Tem dia que a gente não tá se sentindo tão É, legal. Tem dia que a verdade. gente, né, tá, sei lá, tá de TPM, nossos Tá hormônios ficam frustrada alterados, mesmo, tá frustrada, brigou com é, alguém, tá chateada, triste com tá alguma com coisa, com raiva. medo, com raiva, enfim. E a gente entender que, que tudo bem também, né? Não é se É. fantasiar, mas é entender que, tipo assim, eu mesmo tenho dias que, tipo assim, que eu uso roupas mais, eu não vou falar mais escuras, porque eu uso muito roupa preta, né? Mas assim, Aham. depende até das modelagens que eu coloco, sabe? Porque a roupa ela comunica alguma coisa. E é legal a gente Sim. entender os códigos né, os elementos, esses códigos de vestir mesmo, no sentido assim, Uhum. de que o que que eu preciso comunicar, o que que eu quero. E a roupa ela tem uma função que é subjetiva, né, de uma De mensagem comunicação, de né? comunicação Social. subjetiva, mas ela também, assim, pra gente entender que ela também, por exemplo, ela tem função até física, então, por exemplo, tá frio, a gente coloca um casaco para se aquecer. Nós, Uhum. mulheres, infelizmente, a gente ainda sofre muito assédio. Às vezes no trabalho, mas seja no transporte público, na rua. Então, tem muita mulher que às vezes quer usar uma coisa mais decotada e fala, eu vou passar naquele lugar ali, ou eu vou passar na porta de um É, boteco, não quero. E põe uma é, jaqueta, né? É entender também que às vezes a gente faz isso. E tem aquele dia que a gente também fala assim, caguei porque os outros vão pensar, olhar, me é. sinto mais confortável. Ou ambientes, tipo, entrou num trabalho novo, não conhece ninguém e, sabe, tipo assim, eu trabalhei muito tempo em academia de ginástica, né? Como nutricionista. E, tipo Aham. assim, eu ficava até com receio, porque nas festas, eu acho que eu tinha meio que uma fama de ser até meio antipática, apesar de ser muito educado conversar com todo mundo, mas eu não bebia. E eu Ah. lembro de alguém falar, mas você não bebe nas festas? Eu falo, Tem muito tempo. tipo, não, eu não via necessidade. Aí um dia eu falei, olha, gente, É, isso tava no é uma ambiente de festa, uma trabalho também, né? confraternização e tal, mas pra mim é um ambiente de É, trabalho. Então, eu é. não sinto Ui. necessidade de beber, entendeu? Então, assim, então, acho que a gente saber sim aonde a gente se sente mais confortável também, né? Para experimentar algo É. novo. Então, às vezes você não vai experimentar algo novo no dia que você vai na primeira festa do trabalho, com gente que você acabou de Uhum. conhecer. Mas por que não você fazer isso no dia que você vai sair com suas melhores amigas, ou que você vai sair com seu namorado, se for um cara legal, né? Que não vai dar pitaco na sua roupa, sabe? E Uhum. testar. Eu acho que isso é muito importante. Isso também ajuda a gente a se Sim. conhecer, pra gente entender qual que é a sensação ali. Né? E sensação, gente, Uhum. não é bonito e feio, né? Sensação É. tô me Te sentindo forte, agrada ou não te poderosa, agrada? É, te sabe? agrada ou não te agrada? Agrada ou não agrada, mas assim, não, É. tô achando que eu tô com cara de poderosa. Não, nossa, tô me achando gostosa, se isso for importante pra você. Nossa, tô me achando, Uhum. tipo, rica, vou assinar muitos contratos hoje, sabe? Eu, tipo, não, tô Aham. afim de ser diferentona mesmo hoje. Entenda qual que é a sensação que a roupa te dá e entenda qual sensação que você não abre mão de sentir. Eu acho que é um, É. um bom passo, assim, pra gente Claro. começar a ficar mais próxima disso. E tudo, gente, e sem cobrança também, né? A gente tá aqui falando de não seguir padrão, não é pra, então, não sigam padrão. Mas não, de entender que É. tem coisas que a gente Alguns, segue, tudo bem. Tem coisas que a gente não vai descolar assim também, não. Né? sim. E tem dia que a gente vai Isso é usar passo a coisas passo, mais né? seguras, né? Tipo assim, aqui não tem erro, isso aqui ninguém vai ficar me olhando, não é muito diferente do que eu tô acostumada. Mas e se permitir também. Porque eu vejo que Uhum, acontece muito uhum. assim, é muito comum. Eu tenho cliente que fala assim, eu só uso isso em viagem. Quem Ah, tá tá. aqui acompanhando a gente, tem essa sensação? Tipo, Aí, ó. A Mari tá falando que no banco, o dia de no dia vender de vender seguro, as seguro, as mulheres mulheres vão. vão todas de vestido e elas vendem. Olha só, né? É, É um padrão. É um é padrão. um Você padrão, entra né? no inconsciente coletivo do outro, que está comunicando uma mensagem, né? E o outro tá ali entendendo a sua mensagem sem ser, né, falado isso, né? Então, olha como é que é importante como a gente se comunica, que mensagem que a gente passa. Agora, na verdade, eu pensei uma coisa aqui também. É, essa mensagem que a gente comunica através da roupa, cada pessoa também pode entender de um jeito, né? Porque isso tem a ver com. Isso é subjetivo, é Sim, o olhar de sim. cada um. Sim, é o olhar Então, de cada um. se no Por isso que é meio ali, importante a né, gente entender para o aquelas nosso olhar, pessoas, né? eles entendem como segurança e vende mais seguro quando tá todo mundo de vestido,
Agora, em outras situações, pode ser lido de outra forma. A Né? Carol Outras aqui, pessoas podem ler é isso de outra Carol da forma. Parfilmes, sim. Aí eu tô falando, no nosso trabalho precisamos ir bem arrumadinhos, mas não fugimos do nosso estilo. Parfilmes, gente, Aham, legal. é a empresa linda, maravilhosa, perfeita, que fez meu vídeo de casamento, que é a Carol e o Uhum. Renato, um casal maravilhoso, incríveis. E eles são, assim, fazem casamentos, né, Carol? Tipo, que precisam estar arrumadinhos, mas não fogem do estilo deles, assim. Aham. Vai no perfil deles pra vocês verem, assim, os casamentos, mas verem os dois ali, que vocês vão perceber. Então, eu acho que existe um estar adequado para aquele É, ambiente, para aquela situação, mas dá para estar adequado e ainda assim ser você. E não precisar, o estar adequado uhum. não significa estar igual todo mundo. É. E isso que você estava falando aí, né, do que a pessoa quer comunicar. Ah, hoje eu tô me sentindo gostosa, por exemplo, ou, sei lá, tô me sentindo segura com essa roupa e tal. Então, isso aí, tudo que você está falando tem a ver com as necessidades da gente. Então, se para mim é importante passar segurança, isso tem a ver com os meus valores, tem a ver com a minha história. Então, aquilo que a gente Uhum. quer comunicar tá, se tá assim, tá no nosso histórico, assim, no nosso consciente e inconsciente também, né? Aquilo que é necessário para mim, o que eu tenho como valor. Então, até a gente pensar nas coisas que são importantes para a gente, quais são os valores que a gente tem, é também um exercício de autoconhecimento. Então, por mais superficial que isso seja, ai, escolher uma roupa, mas assim, a gente está falando da gente o tempo todo, né? Tem como sujeito, atuante o tempo todo. Então, até A nisso, gente está no que eu comunicando quero alguma coisa. comunicar, Uhum. no que eu quero Entendeu? comunicar, isso tem a ver com o meu É. histórico, assim, né? Com o meu arcabouço, assim, vamos dizer isso, A assim. gente vai comunicar de qualquer jeito, gente. Então, Uhum, seja você escolhendo ou não escolhendo, entendeu? Você está comunicando alguma coisa. Então, por que é. não parar para pensar, entendeu? O que que eu quero, o que que eu não abro mão, quais são os meus valores, o que que é Uhum. O importante para mim que é sentir ou necessário para dizer. mim comunicar, porque tem gente que é necessário, né? Assim, os Sim. valores, a gente não abre mão deles. Então, se eu não comunico alguma coisa que é super importante para mim, eu não vou me sentir satisfeita, né? Eu não vou me sentir bem, Uhum. né? Eu acho que é isso, Aqui, assim. eu queria te perguntar uma coisa, Hum. assim, nesse tempo que você está no trabalho da consultoria, você cruzou com alguém que teve algum problema mesmo, assim, que foi difícil fazer a consultoria, que não aceitava mesmo, assim, a própria imagem, até um pouco, assim, distorcida, assim, a imagem, uma Ai, visão muito pessimista de si, assim. Você você tem sabe algum que caso? não. Que Assim, eu bom. acho que não. Porque Que eu acho bom. que chega. Eu acho que, assim, falando assim por alto, eu acho que não. Porque eu acho que a consultoria, assim, eu acho que até o perfil que eu atendo, assim, mulheres vão por uma média de que elas têm a média de 30 a 45 anos. Então, acho que existe Aham, uma maturidade. Então, acho que já existe um entendimento de que, beleza, eu não preciso parecer todo mundo para ser aceita. Elas querem só mais entender, né, como que elas facilitar a conseguem. vida. Porque às vezes existe isso, não. Então, beleza, eu não preciso seguir o que tá todo mundo seguindo, eu entendo mais ou menos o que eu gosto, como que eu junto isso, né? Como que eu Uhum, transformo isso, os meus valores, o que eu gosto, o que eu acho bonito, uhum, como que eu faço isso caber na minha vida, né? uhum. Então, acho que falando assim, eu acho que eu nunca tive essa questão não com nenhuma cliente, não. É claro que, assim, cada cliente Entendi. aproveita o processo de consultoria de um jeito diferente. Então, tem cliente que mergulha no processo e muda muito. Tem cliente que é só uma lapidada, sabe? É só uma polida, assim, sabe? É, Vamos ver, ó, aqui é o mundo fala. No trabalho como É, advogada, preciso comunicar seriedade e maturidade. A irmã, que é arquiteta, precisa comunicar criatividade e estilo. Tem isso é, também, os tem. ambientes que a gente frequenta, eles consideram. Eu, por exemplo, como meu estilo mudou muito, assim, né, da nutrição para A para consultoria consultoria. de estilo. Quando eu era nutricionista, só nutricionista, ele era de um jeito. Aí veio nutrição mais consultoria de estilo. Aí agora tem só consultoria de estilo, mas só que tem mais várias outras coisas. Então não é só profissão também, né? Porque hoje para mim tem maternidade, que também
muito significativa mexe com o estilo também. Casamento, separação, maternidade, mudança de trabalho, de Sim. profissão, de cidade, isso tudo muda. Mas existe Uhum. sim, as profissões, elas existe esse senso comum, que eu acho que é isso. E senso comum não é seguir padrão. É você É. entender. E aonde que Você eu me pode coloco nesse ser senso você comum? mesma, né? Nesse ambiente. Então você pode ser uma advogada, se Comunicar o que você você. precisa. Foi você que falou das cores coloridas? Foi. Foi. Então, tipo assim, beleza, então, por exemplo, é um advogado, precisa comunicar seriedade e maturidade, mas ama cor Uhum. colorida e intensa, por exemplo, que é cor muito colorida e intensa, comunica Uhum. mais criatividade, é mais informal. Se a gente pensar Aham. só na cor, mas, gente, tem É. tecido, modelagem, combinação de cor, Ah, combinação de legal peças, né, demais. coordenação de peças. Então, não adianta a gente pensar É. numa questão só, é uma mistura. Lógico, por exemplo, eu como consultora de estilo, hoje eu tenho muito mais liberdade, vou chamar de liberdade, tá? Porque eu não tenho um dress code. Então eu consigo trabalhar com, por exemplo, um comprimento, eu não sou muito dos comprimentos muito curtos, mas eu consigo trabalhar com um comprimento um pouco mais curto que eu não trabalharia como nutricionista, Uhum. Uhum. entendeu? Porque É. existe acho que as pessoas esperam, né, que uma nutricionista, ou que um médico, ou que um arquiteto, ou que um advogado vai se vestir mais ou menos de um Terninho. jeito. É. Tem o É. terninho. Muito E tudo louco. bem também, gente, desde que você queira usar o Gosto. terninho sendo advogada. E se sinta confortável, se sinta bem. Agora, Uhum. Mari perguntou ali atrás para falar de distúrbio de imagem. Até assim, não vou, obviamente, não vou aprofundar disso, porque eu nem trabalho com isso, assim. Mas a gente sabe que eles existem, né? E a Isso imagem, a aqui não. construção da imagem da gente é uma coisa muito séria que quando a gente estuda psicologia, a gente aprende que essa construção começa com a gente quando bebê, assim, né? Enfim, Uhum. a gente não precisa falar de teoria aqui. Mas a minha questão, que eu queria falar, assim, é que esses distúrbios, eles existem. E existem muitas mulheres com problemas de aceitação da própria imagem e que Uhum. pode ter mesmo um distúrbio, não é Uhum. só do tipo, ai, porque eu não me encaixo no social. Não, Uhum. assim, a nossa imagem vai muito além disso, assim, a nossa autoimagem é diferente da imagem que o outro tem da gente. Uhum. Então, se alguém se sente nessa situação, assim, que realmente tem problemas com isso, muito sérios, a ponto de sentir que não consegue mesmo aceitar a sua imagem, né? Porque não é simples assim, ah, então a partir de agora eu aceito a minha imagem. Sim, sim. Não, assim, a gente vê as loucuras que são desses distúrbios, das pessoas que vão fazer procedimentos estéticos até ficarem desconfiguradas. Então, Uhum. isso é um tipo de sofrimento do psíquico que passa para o físico, sabe? E é muito sério, assim. Tem que procurar Então, ajuda, não né, é só por uma profissional. questão, não é só uma questão de vaidade. Então, esses casos são casos, sim, que as pessoas devem procurar uma pessoa, né, um profissional Uhum. para ajudar, porque não É é importante simples ter esse assim, do cuidado, tipo, assim, ai, né? Eu falo assim, a roupa também, né? Que a gente, às se vezes, a atentar consultoria de para isso, era isso estilo. que eu queria dizer, Sim, sabe? sim. A consultoria de estilo, às vezes as pessoas acham que é um trabalho, às vezes, fútil, né? Ah, é uma futilidade, porque não é uma prioridade para as pessoas, muitas vezes. Mas, Uhum. só que parte dessa autoaceitação, a gente mexe com a autoestima, né? Claro que tem pessoas que precisam de uma ajuda, de uma psicoterapia, enfim, para poder É, trabalhar aí eu melhor essa penso questão da assim, imagem. até te Mas, perguntei, pensando hum, em casos de pessoas, né? Porque isso não é, obviamente, exclusivo das mulheres, mas em pessoas que às vezes estão num processo de consultoria de imagem, sabe quando a coisa não flui de jeito nenhum, nada serve, nada gosta, né? uhum. Não consegue, e aí pode ser um sinal de que é um problema de um distúrbio mesmo, assim, da própria A imagem, né? consultoria de Isso é estilo não muito é para grave. resolver isso, né? A consultoria de estilo, ela é Sim. por isso que eu acho assim, eu acho que assim, não vou dizer que talvez eu dei sorte, que todas as minhas clientes, as inúmeras clientes que eu já atendi, elas já Uhum. chegaram, acho que nesse processo assim, tipo, é a cereja do bolo, sabe? É Uhum. tipo, eu já tô num processo de autoaceitação, já tenho um tempo, eu já me Legal. entendo como pessoa, eu já aceito melhor o meu corpo e as mudanças que ele
né? Ou como ele é, ou as mudanças que ele passa a ter com o tempo. Então, assim, Uhum. sempre foi muito tranquilo. Gente, o Instagram, ele daqui a alguns minutinhos, ele derruba a gente, porque não pode passar muito tempo. Vocês querem perguntar alguma Aham. coisa, querem falar alguma coisa? Que a ideia hoje era isso, assim, a Bate-papo. gente... É um bate-papo, eu acho que é bem legal da gente poder trocar ideia e trazer um pouquinho para vocês de como esses trabalhos podem estar conectados, mas isso de que a gente entender que é importante, sim, às vezes a gente pensar no senso comum, né? Da gente, que a gente tem que muitas vezes estar adequada, sim, àquele ambiente, àquele meio, àquele trabalho, mas que ainda assim dá pra gente ser a gente É a gente. mesma, né? Nem que É. seja assim, estou usando o que você está usando embaixo até, sabe? Eu tive uma cliente muito interessante até isso, assim. E ela se sentia super criativa, porque ela usava, e trabalha no, advogada também, trabalha num ambiente super sério, assim, né? Até muito formal. E ela gostava de usar, tipo assim, meio colorida, por exemplo, um dia que ela usava uma coisa ou outra, mas assim, escondido, sabe? No sapato de bota, na calça, mas a meia era toda Ai, colorida, ai. diferente. Ela falava assim, eu me sinto ali super criativa nesse dia. O dia é um dia, É é a forma que engraçado, é ela legal, né? achou, entendeu? A forma que ela achou de se sentir mais conectada com essa parte dela Legal. que era importante. Então tem É, jeito, a gente, né? Eu acho que é isso, assim, que a roupa ela importa sim, né? E a gente pode se permitir mesmo, né? De se olhar no é, espelho com mais gentileza, de experimentar, né? E é isso, experimenta então quando você estiver num dia legal, quando você estiver com as pessoas que você se gosta, que você sentindo bem. confia, que você se sente bem, né? E questionar sim, e É, lembrar que a gente é responsável por também trazer referências de beleza para o é, mundo. E é isso, a gente é. vai ampliando esses padrões, vamos dizer assim, e eles acabam, Claro, né? né? Vamos deixar de ser Muito padrões. legal. É. E aí, assim, a minha dica é de ordem prática, assim, que eu acho que eu já até falei hoje, mas um exercício legal é a partir da gente pensar na nossa própria imagem, naquilo que a gente veste, naquilo que a gente comunica, uma forma da gente desenvolver o autoconhecimento e fazer esse olhar voltar para dentro, é a gente começar a pensar, ué, peraí, o que realmente é meu disso, o que realmente tem a ver comigo, ou que realmente eu estou seguindo uma referência sem perceber. Estou sendo Sim, influenciada e não estou sabendo. E aí, escrevendo coisas que te valorizem, assim. Porque senão a gente fica pensando até na nossa imagem, no nosso corpo, naquilo que a gente não gosta. Ai, eu não gosto do meu nariz, ai, meu olho, meu cabelo é tipo meio assim, eu tenho que mudar isso. Não. Faço não. A dica prática é pensar. Então, faz o contrário. O que é que você valoriza? O que é que você gosta? Né? O que é que você fazer acha esse bonito exercício em você? contrário. Fazer Né? esse Pensar sempre exercício no já é um ótimo positivo. caminho para começar esse desenvolvimento, né? De autoconhecimento e mudar o mindset da forma, né? Nosso modelo mental começar a pensar nesse caminho de autovalorização, de levantar nossa autoestima. Por que a gente tem que ficar olhando para aquilo que a gente não gosta? Tudo bem ter uma coisa que a gente não gosta, mas por que a Sim, gente tem que sim. exaltar? Né? Então, É. essas Dá para dicas achar assim de algo que a ordem gente prática gosta, né? já dá para achar e dá para a gente valorizar, né? Que é o importante, fazer essa Sim. mudança aí, porque a gente está só criticando aquilo que a gente é, distanciando a nossa essência para colar num padrão de pessoas que nem existem, assim. A gente sabe dos filtros Uhum. do Instagram, a forma das montagens das fotos. Se você vê a pessoa pessoalmente, ela é um ser humano igual todas nós, né? E a gente não pode viver Sim. nesse ideal da fantasia, de perfeição, do cabelo perfeito, do rosto perfeito, né? É um caminho, É né? Eu isso. acho que é um É um caminho caminho. e É um se a gente caminho. está disposto a falar sobre isso, acho que Mais já é do um que um passo, caminho, eu né? acho que a gente escolher fazer essa reflexão, é uma Uhum. escolha. É uma escolha. É isso, Então, é é uma uma escolha. escolha. Ou eu posso querer, se eu quiser, ficar, né, nessa paranoia aí de seguir todo mundo Tudo e bem achar que tá todo também. mundo assim, a escolha é sua, né? Podemos Exatamente. escolher, Tudo bem também, né, né? gente? Tudo Ai, bem? que massa. Ó, a É live aí. fica por 24 horas, então quem assistiu, quiser assistir de novo, quiser indicar para as amigas assistirem, eu vou ver, eu acho que eu vou tentar ver se eu consigo editar e colocar no IGTV. Não vou prometer, porque eu não sei como é que faz isso, vou ter que descobrir se tem jeito. Mas agradeço, Laila, menina.
por estar aqui Obrigada a você, comigo, adorei. Minoca. Obrigada por Vamos quem fazer mais. acompanhou. É, obrigada, foi massa. Minha primeira live, olha que legal. Ai, que chique, gente. É. Ah, não, mentira, E eu já fiz aí, uma de inteligência emocional. Mas essa foi mais legal, foi um bate-papo mais descontraído. é isso, gente. Obrigada por quem acompanhou. Se cuidem, lavem as mãos e, É. Boa né? E sorte é para isso todo aí. mundo aí, Boa vamos sorte pra seguir. gente. Tá bom? É. Obrigada, Boa gente. noite, pessoal. Um Boa beijo para todo noite, mundo um aí. beijo. Tchau, tchau. Tchau.